Tá, eu queria... É uma outra pergunta também, que é muito feita, mas eu acho que vale a pena a gente dissertar aqui, que é a respeito da injustiça no mundo, né? Então, uma explicação, por exemplo, das religiões espíritas, né? Nasceu uma criança sem os braços, sem as pernas, olha que coisa, né? Então, uma explicação para isso é que ela reencarnou e ela precisa passar por essa fase da vida, por essa encarnação, porque numa vida passada ou ela fez algum mal, sei lá, ela foi Hitler na vida passada e agora ela está purificando a alma dela, né? E Jesus não passaria também de uma alma muito purificada, e qualquer um aqui poderia ser o Cristo numa longa evolução, né? Por que Deus então permite o sofrimento? Por que o sofrimento existe? Nós entrevistamos, inclusive, a Jaque Sandy, eu só consigo me lembrar dela aqui, que ela teve a Maria, que foi um bebê que nasceu sem cérebro, sem crânio, sem rosto, teve acrania, uma situação toda. Ela estava com uma equipe, né, para tirar foto, e a questão do velório, já tudo engatilhado para quando nascesse, não ia ter poucos minutos de vida, e a Maria viveu anos. Viveu quase 3 anos. Ela escreveu um livro sobre isso. A Menina Milagre. Muito legal. Então, por que Deus faz essas coisas? Será que isso a Maria serviu, né, como um exemplo de fé, onde as pessoas puderam se converter a partir dessa jornada breve da Maria, por exemplo? Em que pese o meu respeito pelos espíritas que estiverem nos assistindo, a doutrina da reencarnação, para mim, não resolve o problema. Eu lembro de um amigo que falava o seguinte: se eu não crer na reencarnação, eu paro de crer em Deus. Justamente pelos momentos que você colocou aí, né? Sim. Como pode uma criança nascer com leucemia e tudo mais? Se é só essa vida que a gente tem. Se é só essa vida. Mas é que na reencarnação você tem várias vidas, né? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que isso não resolve o problema por várias razões. Se aquela criança, para mim já tem um paradoxo aí, se aquela criança hoje, que está sofrendo, que foi abusada, ela está sofrendo porque no passado ela abusou de alguém, por que eu vou ter caridade e dó dela? Quer dizer, eu posso até ter caridade em relação a ela, para me purificar. Sim. Mas não porque ela merece. Sim. Ela tá pagando agora, ela, né? Ela tá pagando. Então, quer dizer, porque isso para mim é um paradoxo do espiritismo, falo da linha kardecista. Porque eles são muito, isso aqui é até louvável, eles são muito caridosos, têm uma assistência social maravilhosa. Você vai em qualquer centro lá, tá o sopão, né? Todo domingo eles estão lá fazendo sopão pros pobres, aquela coisa e tal. É diária a campanha deles. Só que, eu pergunto, eu posso até fazer a caridade para alguém que está sofrendo hoje, porque eu quero me purificar. Mas não porque ele merece. Ele está pagando pelo que ele fez no passado. Então, qualquer coisa que eu faço para aliviar a dor dele, eu estou até intervindo no karma dele. Até um contrassenso. Não deveria fazer tanta caridade assim, porque eu estou intervindo no karma dele. É a mesma coisa de eu, como advogado, tentar a soltura de um preso que está preso porque violentou a menina. Se ele violentou a menina, ele tem que ficar ali. Não, eu como advogado, eu vou tentar reduzir a pena dele, tá certo? Porque eu quero tirá-lo da cadeia, porque eu sou um bom advogado. Mas peraí, mas eu tô tentando fazer a caridade com base na injustiça. Eu tô tentando que a pena dele, que era de 22 anos, seja reduzida para 5 anos. Mas isso não é justo, ele tinha que ficar 22 anos. Então, se a pessoa tá sofrendo porque fez na vida passada, e agora eu vou lá com a minha caridade intervir, eu estou intervindo na lei kármica dele. O outro problema é que, se algumas pessoas não precisam mais encarnar, a população da Terra deve diminuir, está aumentando, né? Então, para mim, eu respeito, eu sei que há muitas argumentações, mas ela não me convence. E ainda, se o problema da teoria, da doutrina da reencarnação é justificar por que um Deus de amor permite essas coisas, para mim não resolve o problema, porque falar assim, não, hoje a pessoa está sofrendo, porque na época da idade, hoje se esse homem negro está sofrendo discriminação aqui, é porque na época da escravidão ele era um senhor branco de escravos, que matou muitos escravos, então hoje ele voltou como negro para aprender. Tá, mas por que lá na época deixou então? Então, para mim, sabe, que Deus é esse que deixa tudo isso. Eu acho que a melhor explicação para mim, que é bíblica, ela foi sistematizada por uma mulher chamada Ellen White, que ela tem um livro chamado O Grande Conflito, e em que pese que os adventistas do sétimo dia acreditamos que ela tem um dom profético, eu vou deixar de lado esse detalhe do dom profético e vou analisar Ellen White apenas do ponto de vista de uma escritora.
Como escritora, ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia, só pelo que ela estabeleceu o framework do grande conflito. Ela sistematizou de tal maneira o grande conflito entre o bem e o mal que essa resposta agora encaixa. Como é que começou todo o processo desde a criação do primeiro ser até hoje? Então, se a gente olhar por que nascem crianças com leucemia, o primeiro ponto é o seguinte: quem pagou o maior preço disso não foi a criança com leucemia. Porque lá atrás, quando Deus resolveu criar seres livres, incluindo o anjo, vulgarmente chamado de Lúcifer, que viraria o diabo, Deus já arriscou. Por quê? Que quando ele criou seres livres, ele já criou a possibilidade do mal. Você sabe que em filosofia, tudo que existe, né? é que em filosofia, tudo que existe pode existir de duas maneiras. A gente fala isso em metafísica: potência e ato. Ato é quando a potência se concretiza. Potência é quando ela é apenas uma possibilidade. Vocês não têm netos. Então o neto de vocês, os meus netos, existem em potência, porque eu sou sexualmente ativo, vocês também. Amanhã minha esposa pode engravidar e o meu filho crescer e ter um neto. Mas hoje, nesse ano que vivemos, o meu neto é uma potência. E havendo, a gente conclui que a potência já existia previamente. Exatamente. Agora, a potência pode se tornar um ato ou não. O meu neto pode vir a existir ou não. Agora, se o meu neto for uma coisa muito ruim, muito horrível, como é que você pode impedir o meu neto de existir? Você pode acabar com a fonte da potência, que sou eu, me matar. Ou deixar que o meu neto exista e depois dar um jeito de prendê-lo. Deus, quando criou a humanidade, todos os seres livres, ele já pagou como preço a potência do mal. Que é a ausência do bem, né? Que é a ausência do bem, mas a potência do mal que eu quero dizer no sentido moral. Sim. Porque se ele deu as leis dele e falou o seguinte: bebam água nessa xícara e não nessa, é porque a possibilidade de desobedecer havia. Aí alguém pode falar assim: e por que ele criou essa possibilidade da desobediência? É porque Deus não duela consigo mesmo. Se ele cria criaturas livres, ele tinha que arcar a possibilidade dessas criaturas voltarem-lhe as costas. Não amarem, né? Aí alguém pode falar: tá bom, mas isso também era fácil de resolver. Ele poderia criar só aqueles que não iam desobedecê-lo. Por que ele criou os que iam desobedecê-lo e os que não iam? Porque Deus não é incoerente com o seu caráter. Imagine que eu seja um professor e chego em sala de aula e falo o seguinte: gente, todo mundo aqui vai me dar uma nota 0 ou 10. Vocês não são obrigados a assistir minha aula. Tá bom? Só vai assistir minha aula quem me der nota 10. Quem tá me dando nota 10 fala que eu sou um excelente professor e que ele quer assistir de qualquer jeito a minha aula. Quem quiser ficar livre, é só botar um 0 para mim. Aí os alunos: nossa, que professor, né? Aí alguns dão 0, outros dão 10. Eu recolho aquilo ali e prometo: eu vou levar todo isso aqui à mesa do reitor para ele saber o que os alunos pensam a meu respeito. Aí você comenta com a Laura assim: nossa, o Rodrigo é autoconfiante mesmo, né? Porque ele deixou a gente opinar sobre ele e vai levar para o reitor. Só que vocês não sabem que no corredor eu separo a pilha de 0 da pilha de 10 e a pilha do 0 eu queimo. E só levo para o reitor a pilha do 10. E falo com ele assim: Dr. Martin, que é o meu chefe lá, aqui olha, 100% dos alunos me aprovam. Todos me deram nota 10, mas eu estou sendo mentiroso, porque a pilha do 0 eu destruí. Se Deus dissesse: vocês são livres, mas só permitisse vir à existência aqueles que ele sabia que não iriam desobedecê-lo, Deus estaria sendo desonesto. O livre-arbítrio não existiria. Então ele permitiu que viessem os que iam obedecê-lo, que iam desobedecê-lo, e ele sabia que a hora que esses que o desobedecessem trouxessem a lume a destruição, tornando o mal de potência em ato, que o universo estaria condenado. Aí ele pagou o maior preço, porque a segunda pessoa da Divina Trindade, Jesus, se encarna, morre por nós, morte eterna, é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e ele sobe para o céu com um corpo humano glorificado, mas humano. Ele pagou um preço eterno. Então a criança pode nascer com leucemia, mas esse estado não é permanente. Essa bebezinha que a mãe vocês entrevistaram aqui,
A ressurreição dela está garantida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Se não houvesse o sangue do Cordeiro derramado na cruz, esse sofrimento seria Em vão. em vão. Você entendeu? Então, eu digo para vocês, eu não tenho explicação por que crianças morrem com leucemia, mas eu tenho a esperança que a leucemia não é algo que vai durar para sempre. E Jesus falou uma vez que contaram uma parábola, aliás, eu estou até aqui por coincidência, eu estou aqui na minha Bíblia, porque eu peguei anteontem lá no Líbano, isso aqui, ó. Não sei qual câmera que eu mostro, essa aqui. Essa aqui, E o ó. pessoal que está ouvindo, vocês vão imaginar. trigo. Vocês vão imaginar em casa. A Lara já falou, o que é esse aqui, Lara? É trigo? Mas pode ser joio. É joio. Ah, é joio, mas é porque é muito Mas parecido, que né? bom que você se confundiu. Porque é esse o objetivo. É do esse o joio. objetivo. Jesus disse que... E eu colhi isso agora. Que legal. Para você. Pronto. Ah, poxa Pra você vida, ficar, muito viu? obrigada. Vou Pra fazer você essa lembrar disso mesma, aqui, viu? essa mesma Explicação. pergunta para as A gente pessoas. estava lá no Líbano e passamos num lugar... Eu mostrei pro pessoal que estava comigo. Eu falei, olha... Eu estava com outros professores de teologia que dão aula de Bíblia. Isso aqui é o joio. Comecei a mostrar, né? Ele é muito parecido com o trigo, tanto é que te enganou. E Jesus conta uma parábola que um semeador plantou o trigo no seu campo e quando no outro dia apareceu um monte de joio. E os funcionários falaram, mestre, a gente plantou o trigo, de onde veio o joio? Aí a resposta, um inimigo fez isso. E os funcionários dizem, o senhor quer que a gente arranque o joio agora? E Jesus falou assim, não. Porque se vocês arrancarem o joio, vocês podem confundir, como a Lara confundiu, e arrancar o trigo junto. Deixe que eles cresçam. E no dia da colheita, aí vai ser fácil separar, porque o joio, ele não tem, depois pode olhar, ele não tem a sementinha para fazer ele é oco. Ele não tem a sementinha. Ele é oco. Não dá para fazer nada com ele, não dá para fazer pão, nem farinha com Nossa, ele. é que agora que eu pensei no simbolismo disso, não dá frutos, né? Não dá fruto. Então, no dia da colheita da volta de Cristo, ele vai separar o joio do trigo. E aí, tudo que é joio, tanto no sentido pessoal, aqueles servos de Deus que não são de verdade, são pretenders, ele vai separar, como também toda a maldade, a tuberculose, o câncer, a violência, tudo será colocado de lado e vai separar. Porque isso aqui é que dá fruto, não aquele lá. E para fechar, é interessante que enquanto essa separação não acontece, Deus age de uma maneira que poderia até ser capciosa, uma pergunta ateia. Por que Deus cura alguns e não outros? E até as curas, os milagres que Jesus fez, na verdade, ele apenas adiou a morte. Sim. Jesus ressuscitou Lázaro. Sim, para ele morrer depois Para de morrer novo, depois. Então, como na verdade, qualquer a ressurreição foi só um adiamento. É. O leproso que Jesus curou, depois morreu de outra doença. Então, por que ele só adia, não cura definitivamente? E segundo, por que ele curou alguns e não curou todos? Por que ele curou algumas crianças, mas essa só permitiu viver 3 anos? É porque se Deus saísse curando distintamente a todo mundo e de maneira permanente, nós não íamos almejar o dia do juízo. Se por outro lado ele não agisse nunca na história, nós nos sentiríamos desamparados. Parece que o deísmo tem razão, Deus deu corda e abandonou. Então ele faz algumas curas por amostra grátis para mostrar que ele ainda não abandonou o mundo, mas ele não cura a todos para mostrar que o céu ainda não é aqui, para que nós almejemos a glória. Mas chegará o dia, pode ter certeza, que o joio vai ser separado do trigo. Muito bom. E engraçado, Rodrigo, o fato de nós não entendermos, eu acho engraçado porque muitas vezes as pessoas tomam a sua limitação de entendimento como a medida de todas as coisas. Do tipo, ele cura uns, não cura outros. Como que ele escolhe isso? Não dá pra entender. Se eu não entendo, logo Deus não é justo, Deus não é bom, ou até Deus não existe. Mas essa mesma pessoa crê, porque ela constata a gravidade. Ela não sabe explicar por que a gravidade existe. Mas ela sabe que tem a fórmula. Não, tem a fórmula que constata a existência da gravidade, mas não por que a gravidade existe. Por que a gravidade não é pra cima, sabe assim? E tantas outras coisas que a gente constata, mas que não sabe explicar. E crê. E eu acho tão engraçado isso, que as pessoas não saibam aplicar, transpor esse raciocínio do método científico, que parte de muitas crenças
que não são explicáveis, só são constatáveis, e olhem para a existência do mundo e não concebam um criador, um ato inicial que tenha dado origem à potência, que gere todo o ato, que gere toda a potência dentro dessa perspectiva que você tratou. Eu acho isso muito engraçado. São coisas inventadas, né? São coisas descobertas. Assim como a matemática. Ninguém inventou a matemática. Cara, descobriu. A matemática sempre existiu. Exato. A gravidade Tanto é que a matemática existiu. é uma linguagem. Exato. O número áureo sempre existiu. Como é que a pessoa constata isso? E ela não pergunta assim, mas de onde será que isso veio? De onde será que surgiu isso? De onde será que veio a minha existência? Isso é tão perfeito, né? Exato. É tão perfeito, tudo faz sentido. Não... Parcialmente, eu acredito que é aquela questão. Crescer dói. Se curar também dói. E a gente volta pro tema da autorresponsabilidade ali que a gente falou, né? Descobrir certas verdades implicam em responsabilidades que não queremos arcar. Sabe, quando eu era criança, eu sou da geração do mertiolate que ardia. Nossa, o Arthur adora falar isso. Uma boa geração. É a cara dele. Sim. E nessa época, nessa boa geração, toda vez que a gente machucava, que a mãe vinha com o tal do mertiolate, era um desespero. Porque aquilo ardia, que você tinha sonhos e visões na hora. A tendência da gente como criança, não, mãe, já sarou. E ainda fazia assim, ó, soprando com um monte de bactéria em cima do machucado. Soprava ardia ainda mais. Não, mas já sarou. Por quê? Eu sabia que o mertiolate era para me curar, mas era tão aquela pazinha colocando que a tendência do inconsciente era falar que já tinha sarado quando não tinha, porque a dor da cura é uma coisa terrível. Então, às vezes a dor de encontrar Deus, porque Deus vai mexer com algumas coisas, Deus vai mexer com algumas realidades, então as pessoas não querem, sabe? A dor da sobriedade é um negócio muito complicado. Eu tenho uma pergunta com relação ao Brasil, a gente já se encaminhando para o nosso final aqui também, né? Com relação ao Brasil, muitas correntes falam que o Brasil vai ser um ponto de referência, de resistência cristão no mundo, né? Como é que você enxerga esse movimento no Brasil? Você acha que isso vai de fato acontecer? Somos um ponto hoje de referência, de resistência, melhor dizendo, cristão no mundo? Assim? Eu não saberia te responder assim, eu seria desonesto intelectualmente se eu desse uma resposta tácita para você. Eu não saberia. Mas eu posso responder de uma outra maneira. A igreja cristã cresceu muito mais quando ela teve Nero como imperador de Roma do que quando ela teve Constantino. E antes que alguns pensem que eu estou atacando o Constantino pelo catolicismo, a própria igreja tem suas reservas de Constantino, tanto é que ele não foi canonizado, né? Constantino também permitiu. Constantino fez grandes coisas para o cristianismo na época. Quantas coisas boas que ele fez. Colocou basílica, deu salário para os clérigos, proibiu a perseguição aos cristãos, pôs fim à crucifixão, declarou que o cristianismo agora é a religião do imperador. Nosso sonho de consumo. Se vivêssemos na época de Constantino, o Brasil paralelo seria o top 10 aí, com todos os recursos financeiros do governo apoiando. Vocês estariam na frente de qualquer um, com todos os incentivos fiscais, portas abertas, tudo tranquilo. Mas interessante, foi a época em que várias questões pagãs entraram no cristianismo. Tempos fáceis, né? Tempos fáceis. O próprio padre falecido, que foi meu orientador, padre João Batista Libânio, de saudosa memória, foi meu orientador de mestrado. Minha dissertação foi sobre Santo Irineu de Lyon. E ele escreveu um livro, o padre Libânio, sobre escatologia cristã, com a Maria Clara Ebinger. E nesse livro, A Escatologia Cristã, ele descreve essa era constantiniana nos seguintes termos. A era constantiniana trouxe férias à igreja outrora perseguida. Agora tudo era fácil. A igreja trocou as catacumbas pelos palácios. E a volta de Jesus deixou de ser um ardente desejo pela igreja. Houve um processo de desescatologização do catolicismo, da igreja, que trouxe consequências ruins. E o padre Libânio, nesse contexto desse parágrafo que eu citei aqui do livro Escatologia Cristã, ele não fez como uma coisa de aplaudir. A igreja se tornou fria, acomodada, ali no IV século. Então eu repito a pergunta que eu fiz, eu dei esse contexto, porque eu, sendo adventista, falando de Constantino, parece estar atacando. Então eu dei esse contexto, citando até um autor católico, para fazer essa reflexão. A igreja cresceu mais na época de Nero
ou na época de Constantino? Então, eu não sei, Arthur, com toda sinceridade, responder se o Brasil vai ser o ponto de resistência, mas eu sei dizer uma coisa: é na provação que aqueles que são os verdadeiros servos de Deus vão se firmar. Posições conservadoras, procurando um apoio mais bíblico, mais moral, mais cristão, assumidamente cristão, como Brasil Paralelo, são mais reais, justamente quando a provação vier. Eu acho que quando ela vem, eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer, mas eu sei que é quando a prova vem que a gente se torna mais forte, Sim. sabe? Quando tá tudo muito fácil, muito bom, você começa a perder um pouco o rumo. Então, repetindo e sumarizando, não sei, mas eu sei que qualquer provação que enfrentarmos vai definir quem tem um objetivo como o do Brasil Paralelo por missão ou apenas por O business. joio do trigo. O joio do trigo. Porque, Larinha. entendeu? O que eu estou querendo? Passar uma mensagem do que eu acredito ou apenas ocupar um nicho do mercado? Essa é uma pergunta para eu estou. Com certeza. É lógico, nós temos que fazer dinheiro, a gente tem que vender, tem que pagar o seu salário, meu, a luz, o estúdio, tudo mais. Não estou fazendo agora, não vai ser tudo franciscano. Não é essa a questão. Mas repito, qual é a medida entre o business e a missão? A essência. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E é na aprovação que a gente vai ver quem é quem. Muito bom. Maravilhoso. Eu tenho uma última pergunta. Mas já é pro encerramento, porque eu Acho que, vou pedir... acho que é a terceira e última. Não, que tá muito bom. Já que eu falei de esse papo. escatologia, que é o fim. Não, mas é uma pergunta voltada para os pais, né? Queria, claro, que você também falasse das suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, um recado final e um recado também para os pais que estão nos assistindo. A gente vê que hoje, cara, é a academia, são as novelas, é o cinema, tudo, né? As séries, os desenhos, tudo tem um viés anticristão, né? A gente percebe muito isso, uma narrativa, uma agenda corrente. Como é que pais hoje cristãos conseguem criar filhos, né? Alguma dica, alguma coisa que você vivencia, né? Conseguem criar filhos com bons valores, com boas ideias, né? Com sentimentos, igual o nosso lema aqui da Brasil Paralelo. Eu acho que a primeira coisa é amando a Deus acima de tudo, você pai. Porque quando fala pai, eu posso expor também para professores, líderes, a gente pensa na juventude. Primeiro tem que pensar em mim mesmo. Eu sei que parece egoísta o que eu estou falando, mas não é. É uma questão de lógica. Quando você está no avião, eles passam aquelas regras ali e falam o seguinte: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ponha primeiro a máscara sobre você, depois auxilie quem está do seu lado. Então, pai, se estamos no momento de despressurização da aeronave, falando em termos parabólicos, coloque primeiro a máscara em você, depois nos seus filhos. E você sabe por quê? Se você colocar a máscara primeiro no outro, o outro se debate, daqui a pouquinho você já perdeu a oxigenação, você não consegue colocar nele em você. Então, a partir disso, coloque primeiro a máscara em você. Antes de perguntar como eu educo filhos para a eternidade, pergunte primeiro a si mesmo como eu me educo para a eternidade. O seu filho tem que ver em você, em primeiro lugar, alguém que ama desesperadamente a Deus. Em segundo lugar, alguém que ama desesperadamente o cônjuge. Eles têm que ver amor entre vocês dois. E em terceiro lugar, alguém que os ama muito. Mas nessa ordem. Eu primeiro amo a Deus. Se a sua mãe competir com Deus, ela vai perder. Porque em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, é a sua mãe. Se você competir com sua mãe, você vai perder. Você falando pro filho, no caso, Pro filho. né? Sim. E em terceiro lugar, você. Se qualquer pessoa, emprego, competir com você, vai perder. Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois você. E nesse exemplo assim você vai começar, ele vai ver em você um modelo de vida diferenciado. Pregue muito e fale pouco. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro, O Discipulado. Ele foi um pastor luterano que ficou junto com a sua paróquia quando muita gente estava fugindo da Alemanha para não sofrer as agruras de Hitler. Ele não abandonou, ele morreu na mão dos nazistas. E ele escreveu o livro O Discipulado. E nesse livro, O Discipulado, ele fala justamente do que é a arte de seguir a Cristo.
E é interessante que a palavra em alemão que ele usa é Nachfolg. Nachfolg, em alemão, significa Nachfolg, seguindo depois de imitando. Seguindo depois de imitando. Então, seja um discípulo de Cristo para fazer outros discípulos para Cristo. É a velha música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Se a gente seguir essa cartilha, eu não posso garantir para você que seu filho vai para o céu, porque Judas escolheu o outro lado mesmo tendo Jesus como mestre. Mas a chance maior é do seu filho estar entre os 11 que permaneceram fiéis. Ainda que seu filho seja descabeçado como Pedro, incrédulo como Tomé, ou até imaturo como João. Mas ele vai ficar fiel, porque ele tem um mestre ali que pensa como o maior de todos os mestres. Muito bom. Acho que o pai se sente revigorado. Eu acho que não teria forma melhor de encerrarmos esse programa, né, Lara? Verdade. Querido, muito obrigada pela participação. As pessoas, para acharem você nas redes sociais. Ah, tá. Olha, é simples. É tanto no YouTube como no Instagram. É Rodrigo Silva Arqueologia, tudo junto. E até, se me permitem, que não é coisa que eu faço por mexer meu, tem um curso, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que a gente coloca ali, e é até uma forma desse curso ajudar na construção do Museu de Arqueologia que eu mencionei para vocês, que eu convido vocês. Maravilha. Então, se alguém quiser estudar a Bíblia semanalmente comigo, tem muita coisa que eu coloco na internet, tem esse curso também. É só clicar ali, eu já deixo o link bio. Ali, na bio, o pessoal clica lá, e toda semana a gente tem uma aula sobre Bíblia, arqueologia, livro por livro, do Gênesis ao Apocalipse. Maravilha. Excelente. Vai estar na descrição também, tá, pessoal? E vai estar aparecendo um arroba aí na tela para vocês muito acompanharem. Obrigado. Boa noite, Lara. Boa noite, meu querido. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês, e essa conversa paralela foi sensacional para mim. Viu? Muito obrigado. Beijo para vocês. Valeu, pessoal.